Nesse vídeo eu vou te falar como eu comecei a dar aulas particulares online. Vem comigo! Oi! Vamos pra esse vídeo que as pessoas perguntam muito, querem saber como é que foi comigo, como é que foi que eu fiz, como é que eu cheguei aqui onde eu cheguei. Então eu vou contar tudo nesse vídeo, como é que eu comecei a dar essas aulas online. Eu sou a Amanda Araújo, professora de inglês e também mentora de professores de idiomas, então já me segue no Instagram, @asamentoria, e aqui no canal também, claro, pra você acompanhar os vídeos que saem aqui. Vamos lá, eu vou começar do começo pra poder você entender a minha motivação e o que aconteceu nesse processo até eu chegar a dar as aulas particulares e hoje, né, viver disso muito bem. Seguinte, eu comecei a dar aula de inglês em 2013, então já tem um tempinho aí. Foi numa escola de idiomas, não, era só inglês. Era uma escola de inglês. E aí as aulas, elas já eram prontas, eu não tinha que preparar nada e as turmas eram flexíveis. Não era uma turma que você chegava e eu dava aula toda semana para aquela turma, não era isso. Então, os alunos, eles escolhiam o horário da aula deles. Então, por exemplo, ele quer fazer uma aula da lição tal, e aí eu do nível tal, da conversação 1, conversação 2, aí ele via os horários, ligava na escola, via os horários que tinha, agendava, e aí ele tinha aquela aula naquele horário. Então, eram vários alunos misturados, sabe? Não eram turmas fixas. E aí, eu gostava desse formato, porque eu conhecia sempre diversos alunos, eu aprendi muitos manejos de sala nisso daí, porque como as pessoas muitas vezes não se conheciam, né? Não era uma turma engajada, assim, entretida, a galera tal que se conhecia, não era assim, então eu aprendi muito manejo de aula nessa época. Mas eu não preparava minhas aulas, né? Nessa época eu também dei aula particular. Por quê? Porque nessa escola aí, eu trabalhava de segunda a sábado, pela manhã. E eu ganhava, era CLT, recebia tudo certinho e tal, né, carteira assinada. Mas eu ganhava ali quando você fazia divisão, tipo, sei lá, R$7 a hora. Bem pouquinho. E aí eu dava aula particular depois de um tempo, né, porque eu comecei a dar aula nessa escola em 2013. Fiquei lá até 2016. Então nesse período eu cheguei a ter alunos particulares. E aí era outra coisa, né, eu já contei em alguma, eu acho que não é aqui em vídeo no YouTube agora, não lembro. Mas já contei algumas vezes que quando eu fui dar aula particular eu não tinha referência, não conhecia ninguém. E aí eu tirei da minha cabeça, baseado em professor de personal trainer, né? Então assim, o professor de educação física cobrava R$80 a hora na época, que eu me lembro. Eu falei, cara, eu vou cobrar 50, porque, sei lá, nunca fiz isso, né? Então eu vou lá e inventei minha hora-aula por R$50, mas era muito melhor do que 7, né? Então, beleza. Então eu vivia disso aí naquela época. Vivia... Não, tadinha, bichinha. Mas, ok. Aí, quando foi 2016, faltou aluno na escola, na parte da manhã. Não tinha mais demanda, não tinha mais aluno. O que aconteceu? Acertou, garoto! Fui mandado embora, levei um pé. E aí, não tinha mais emprego. Peguei meu seguro-desemprego e fiquei lá nos meus 5 meses, tá? Recebendo meu dinheirinho. E... deu certinho. Obrigada, universo. Quando acabou o seguro-desemprego, eu tava já pronta pra entrar num outro emprego, numa outra escola. Essa outra escola tinha um formato completamente diferente, porque nessa escola eu tinha que ter carro, inclusive, porque não era uma escola física, tá? Era um formato de aulas particulares. Então já não era mais CLT, eu já era CNPJ, tive que abrir meu MEI nessa época, porque a gente recebia, não era CLT. Então não tinha direito trabalhista, não era empregada da escola, não tinha direito trabalhista, então você não tem 13º, férias, enfim, auxílio do não sei o que, não tem nada disso. E por essa razão a gente ganhava um pouquinho melhor, que na época tava em torno ali de R$40 a R$50 a hora a aula. Melhorou bem pra mim, né? Porque agora todos os meus alunos pagavam esse valor pra mim. Era como se eu tivesse alunos realmente particulares. Inclusive eu não podia ter alunos particulares, eu tinha que ter alunos só da escola. Então, mas era uma escola, tá? Então tá. Então assim, eu acabei entrando nessa outra escola, né, em 2016. E aí também era um material pronto, eu não precisava preparar as aulas. A diferença é o seguinte, nessa escola nova, eu tinha um material, só que não eram aulas preparadas, eu tinha um livro só, sabe? Eu só tinha o livro, então o que acontecia? Eu ia dar as aulas e eu ficava seguindo o livro, era sempre preso ao livro. E quando eu tava na escola anterior, não, era uma aula preparada. Ela já era pronta, né? Eu não preparava nada, mas ela já vinha pronta pra mim. Então eu tinha um passo a passo pra seguir. Nessa escola nova, eu tinha um passo a passo pra seguir, mas era um método e era sempre o livro. Era aquilo dali, era o livro, era o livro, era o livro, era o livro.
E aí você vai seguindo o livro, chega uma hora que você cansa, né? E não é porque era o livro dessa escola, não. Qualquer livro é assim. Se você escolher um livro mesmo de editora internacional e tal, você ficar só preso no livro, você começa a dar essa aula e você percebe depois de um tempo que aquilo fica meio sacal, sabe? Fica meio moroso. O aluno vai precisando de mais exercícios também, porque os do livro não necessariamente vão suprir ele. E aí você tem que ir atrás de exercício. E aí o aluno, às vezes, ele quer uma atividade diferente. Tem um dia que ele tá meio chateado, tem dia que ele tá cansado, tem dia que não sei o que, sabe? E aí quando você fica só livro, é o que eu falo aqui desde sempre. Ficar só no livro é ruim. Não é uma estratégia boa pra você manter os alunos. Então, como eu falei, não tem nada a ver com o livro da escola, era uma questão de livro, ser livro. Então eu acho isso de qualquer livro. E assim, essa escola eu tinha essa facilidade de ter o material dela já, né, ter o livro dela. Mas eu ficava de um lado pro outro, né, assim, dando aula particular. Então eu rodava a cidade, não toda, porque eu trabalhava mais na parte, tipo, sul da cidade. Mas rodava muito de carro. E aí, cara, a qualidade de vida quase não tinha, né? Porque é comendo, leva marmita e come chegando na aula e tá andando, tá terminando de comer. E se o aluno atrasa, você come também. E aí chega no carro, tá terminando de comer, bota a comida ali, liga o carro, terminou de comer, marmita fica aberta, você tá dirigindo, sabe? Assim, então... é corrido. Mas assim, eu gostava do formato, porque era aula particular, eu gostava disso, era sempre um aluno, de 1 a 5 alunos. E é um grupo só, tá? Então é sempre grupos que se conheciam, não eram pessoas aleatórias. E aí normalmente era 1 ou 2 alunos. Até tinham 3 ou 4, mas não era comum. Então normalmente era 1 ou 2 alunos. E aí eu tava ganhando esse dinheirinho interessante, né? Tipo 40, 50 reais a hora aula. Só que tinham coisas que me incomodavam. Algumas regras que você tem que seguir, quando a regra não faz sentido, né? Eu acho que ela não é plausível, não é pertinente, eu me incomodo. Às vezes tinha alguma questão de contrato, que o contrato que eu tinha que usar era o da escola. E aí tinha alguma questão de cláusula lá que ficava confusa ou ficava dúbia, aí tinha algum problema com o aluno. E eu não podia alterar aquela cláusula, o contrato ele era pronto. Então, coisas que eu não podia mexer, sabe? Então, as coisas são mais lentas quando não depende de você, né? Quando você tá numa escola, que aí você tem que ir lá reclamar daquele ponto, daquela cláusula, e a pessoa, não necessariamente ela pode resolver pra você, e aí não necessariamente ela vai atrás de resolver com a pessoa que pode resolver, sabe assim? Então, você vai acumulando situações que, tipo, cara, eu não queria lidar com isso, eu não queria lidar com aquilo, enfim. E aí, eu comecei a ter aquela sensação de... Toda vez eu pensava, eu não vou ficar aqui pra sempre. Toda vez que alguma coisa me incomodava, eu pensava, eu não vou ficar aqui pra sempre, eu não vou ficar aqui pra sempre. E aí, tudo isso acontecendo, eu fui percebendo que os alunos precisavam de mais conteúdo, de mais exercício, de mais atividades. E eu comecei a preparar isso eu mesma. Por quê? Porque chegava lá, o aluno tinha dificuldade de many ou much, ou de a lot of e very, ou ele precisava praticar mais a questão do S na terceira pessoa do singular, sabe? E aí não tinha esses materiais extras. E aí eu tinha que ir atrás eu mesma. E quando você procurava isso, naquela época, que parece que tem 50 anos, né? Mas não. Só que mesmo assim, você não tinha esse recurso, você não tinha sites com atividades prontas pra você fazer, sabe? Nem se você pagasse. Hoje você paga 20, 30 reais, assina diversos sites aí, quer dizer, assina 20 reais cada um, né? E aí você tem acesso a muitos recursos. Antes não tinha. Então o que você tinha que fazer? Tinha que procurar livro. Um livro, né, era caro como é hoje, proporcionalmente, ou mais, enfim, depende também, né? Porque agora o dólar tá pior. Mas assim, cara, era isso, 300, 400 reais um livro. E aí eu cheguei a comprar uma gramática para poder eu conseguir pegar exercícios para os alunos. Alguns eu deixava cruz mesmo, pegava da gramática. Alguns eu ia lá e adicionava, montava alguma coisa um pouco mais pertinente para a realidade do aluno, para ficar mais interessante para o aluno. Então eu comecei a fazer isso. Isso me tomava tempo, claro, e eu não ganhava R$1 a mais por isso. Claro que assim, os meus alunos, eles ficavam, né, comigo. Então eu fui acumulando alunos, eu fui acumulando dinheiro. Então fui começando a ganhar cada vez melhor. Mas, porque os alunos não queriam sair, que era um mérito todo meu. Só que eu não podia aumentar minha hora-aula, por exemplo. Eu tava aumentando meu conhecimento, aumentando, né, o meu prestígio, o meu trabalho, valorizando o meu trabalho, e eu continuava ganhando 50 reais a hora-aula. Eu não podia aumentar pra 80, pra 70, pra 90, não podia aumentar pra nada. Então, ok, continuei fazendo isso, dando essas aulas, me dedicando a montar os materiais, preparar o que eles precisavam. Eu já usava um caderno de anotação nessa época já, porque eu percebia que eu precisava, né, anotar, saber controlar onde que a gente tinha parado na lição do livro, onde que a gente tinha parado na questão das atividades extras, o que ele tinha revisado, os erros que ele tinha cometido durante a aula, o que ele tinha acertado, o que a gente precisava revisar, que tipo de material que eu precisava preparar para ele, para aulas futuras. Então eu já usava um caderno. Então, tipo, eu trabalhava com um tablet
que era onde ficava o livro digital, né, do... Garganta. Onde ficava o livro digital da escola, né, porque era um livro digital. E aí o aluno tinha o livro dele físico e eu ficava com o livro digital no meu iPad. E eu já andava também com o caderninho de anotação dos alunos e com uma pasta. Eu andava com uma pasta, literalmente, de materiais, porque eu imprimia e entregava para o aluno na hora que fosse pertinente para ele. Porque eram dúvidas muito comuns, eram dúvidas muito recorrentes, dificuldades muito recorrentes que, tipo, praticamente todos os alunos têm. Então, eu tinha material e aí na hora que o aluno precisava daquilo, eu já entregava para ele de dever de casa ou fazia um pouco com ele durante a aula, enfim, ia montando, estruturando isso aí de acordo com o que ele precisava. E aí, nisso tudo, eu resolvi me capacitar mais como professora e fui procurar um curso, tava ganhando bem, como eu já comentei, fui procurar um curso no Canadá pra fazer e tal, um intercâmbio. E aí eu achei fui pra Vancouver fazer um curso preparatório para professores de inglês. Então, assim, tenho muito orgulho desse curso, que foi um curso que eu paguei com o meu dinheiro, né, com o meu salário. Eu fui sozinha pra essa viagem, sabe? Então, assim, muito orgulho mesmo. Viagem sozinha, vale muito a pena. E aí, quando eu voltei, quando eu tava lá, na verdade, quando eu fui já, eu acho, enfim, nesse período aí, eu pensava o seguinte, cara, eu vou me capacitar mais e mais, sempre mais, vou ficar fazendo curso, né, os cursos que eu puder fazer fora, os cursos que eu puder fazer aqui no Brasil, e eu vou continuar me dedicando, né, comprando gramática, fazendo exercício, montando material. Mas se eu faço isso com esse livro da escola, eu consigo fazer isso com qualquer livro. E a vantagem da escola, claro, é porque ela me trazia os alunos, eu não tinha que captar ninguém. Só que eu pagava royalties pra essa escola também, porque como eu falei, eu usava o material da escola. Os alunos vinham através de divulgações da escola, eu não tinha que pagar nada. Quer dizer, eu tinha que pagar pela divulgação, mas eles que faziam a divulgação, todas as ações de divulgação, de captação de alunos. Então os alunos só vinham pra mim. E aí tinha isso, e eu pagava royalty. E era muito de royalty, assim, era mais de 3 mil reais de royalty, sabe? Então, eu bem pensava, pô, tá chegando uma hora que eu não vou precisar ficar pagando esse valor, sabe? Sendo que eu tô fazendo uma coisa que eu posso fazer sem a escola. E aí, o que eu pensei? Eu falei, eu vou voltar do curso, né, lá do Canadá, vou ficar mais um ano, vou me estruturar financeiramente, porque os alunos, como eu falei, eram da escola, então eu ia ter que deixar os alunos lá. Na verdade, os alunos são independentes, né, os alunos, eles têm um contrato com a escola, e aí eles ficam ou saem de acordo com o que eles querem fazer, não tem nada a ver comigo. Então, assim, mas em todo caso, eu ia precisar passar, né, os alunos pra escola, e se eles quisessem sair, que saíssem, mas eram da escola. E eu ia ter que passar, né, qual é a unidade que eles estão, qual é o livro que eles estão e tal. Então eu não tava contando com os alunos, tava contando que eu ia sair e ia ficar sem renda. Então eu falei, vou passar um ano, vou organizar o orçamento, né, vou me capitalizar. E aí eu vou, força total, fazer captação de aluno e tal. Eu já tinha Instagram pra alunos nessa época. E aí, beleza. Aí o que aconteceu? Eu fui pro Canadá, foi o máximo. É outro mundo, cara. Quando você viaja, você conhece outras coisas, conhece outras pessoas, cara, você conhece gente do mundo inteiro, literalmente. E você conversa com as pessoas e você, sabe, conhece a realidade delas e você aprende um monte de coisas. E eu fui super bem, sabe? Eu passei com honras nesse curso. Então, assim, cara, eu voltei, assim, satisfeita comigo, assim, com o meu trabalho. Eu sabia que eu tinha muito pra entregar. E aí, quando eu cheguei, assim, eu fiz em dezembro, quando eu cheguei em janeiro, eu já fiquei, assim, meio, poxa, eu vou ficar mais um ano na escola, seguindo essas regras, fazendo a mesma coisa, preparando exercício, com o mesmo livro, não sei o quê. Aí tava meio assim, mas, né, enfim, tinha descapitalizado um pouco, porque eu tinha viajado, aí você volta com o dívida do cartão, aquele negócio. E aí apareceu um negócio de um contrato, porque eu já tinha um contrato com a escola, né? E aí tinha que assinar um contrato novo. Eu falei, mas meu contrato tá vigente, por que eu vou assinar um contrato novo? Não, mas tem que assinar esse contrato e não sei o quê. E eu assim, cara, eu não vou assinar esse contrato. O contrato novo era pior pra mim. Eu não vou assinar esse contrato, né, enfim. E aí, não vou assinar, mas tem que assinar. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou sair da escola. Vou sair agora, escolhi uma data, isso era janeiro, como eu falei, escolhi uma data. Março. Pode olhar aí, 31 de março de 2020 foi uma terça-feira, porque eu me lembro, eu tinha uma aula às 7 da manhã nesse dia, eu tinha um aluno que era muito cedo. Então eu tinha uma aula com esse aluno nesse dia e eu falei, cara, vai ser a última aula que eu vou dar por essa escola. No dia 31 de março de 2020. 2020, tá? Tá lembrando que é o ano da pandemia. E aí, beleza, combinei, avisei o responsável e tal. Falei, vou entreguei as informações dos alunos, fiz tudo lá certinho. E nesse tempo eu comecei a me informar muito mais, né? Então eu comecei a pesquisar material. Era pré-pandemia ainda, então eu fui na loja, tinha o material lá. E aí
eu folheei o material, eu pude escolher, pude olhar os materiais na minha frente, que hoje tem essa dificuldade, né? Quando você ainda tem loja na sua cidade, normalmente não tem livro lá pra você folhear, né? Folhei, escolhi e tal, comecei a estudar o material, comecei a preparar o material, comecei a fazer anotação, sabe? Me preparar pra poder chegar pras aulas, que eu falei, cara, vou trocar de material, eu preciso saber dar essas aulas agora, sem o material, né, da escola. E aí, nesse processo já, nesse crescimento, nessa expansão, deu dia 15 de março, eu não me lembro se foi nacional, você lembra? Esse aviso de fechar tudo aqui na pandemia, eu não sei se foi nacional, eu sei que aqui em Brasília foi no dia 15 de março, 15 de março, eu ia sair da escola 31 de março, 15 de março foi o aviso da pandemia. E aí era um domingo, e aí assim, tudo vai fechar, me lembro especialmente porque eu não ia poder ir pra academia, e eu assim, como assim? A academia não fecha? A academia só fecha 25 de dezembro e 1º de janeiro. Aí, tipo assim, tá tudo fechado, Amanda, tá tudo fechado, tem escola, não tem nada, tá tudo fechado, nada vai abrir, eu assim, chocada, como todo mundo deve ter ficado. E aí, esse responsável até me falou, né, Amanda, você quer ficar mais tempo aqui na escola? Porque agora, cara, pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, vai ficar, a gente achava que eram 3 meses, né, 1 mês, 2 meses, sei lá. E aí, essa coisa toda e tal, vai ficar sem renda nesse período, não. E eu falei, não vou ficar, né, na escola mais, vou sair. Agora eu já tinha, cara, comprado material. Já tinha escolhido, tava estudando conteúdo, eu falei, agora vai. Agora eu decidi, agora vai, seja o que Deus quiser. E aí, saí da escola, e aí fui pras aulas online. O que acontece? Eu tava programada só pra sair da escola. Eu ia continuar indo na casa das pessoas, aonde elas precisassem, eu iria me deslocar. Só que dia 15 de março, fechou tudo. E aí eu já tava dando aula online há 15 dias. Então assim, na verdade eu já comecei a dar online um pouquinho antes de fechar tudo, assim. Só que a gente achou que era só uma coisa de manter distância. E aí eu tinha falado com os alunos, vamos fazer aula online e tal, talvez uma semana antes disso, ou 2. Então quando fechou tudo, eu tava fazendo umas aulas online. Tudo aquele negócio meio rearranjado, não tinha computador, né? Era tudo físico, meu material era físico, era tudo físico. E aí eu falei, cara, agora eu vou ter que me dedicar super pro online, porque eu vou fazer isso minha. Então assim, foi uma mudança de tudo, assim. A gente começou a fazer o online, eu saí da escola, eu não tinha computador, então eu trabalhava com o meu tablet físico é ótimo, né? Trabalhava com o meu tablet, que era onde tinha o livro, porque inclusive tem falando sobre o material novo, tá? O material novo eu quero dizer, sem ser o material da escola. O material que eu escolhi, tem vídeo aqui no canal falando sobre o material que eu uso, e aí esse material ele também é digital, então eu olhava esse material pelo meu tablet, e eu tinha um tablet antigo aqui que eu usava só pra ver a pessoa, então só pra ter o zoom, como se a pessoa estivesse ao vivo aqui, sabe? E aí fazia isso, usava 2 tablets, um era bem pequenininho, ultrapassado e tal, era mó trampo pra poder fazer, porque ele não atualizava mais, então eu precisava mandar o link do Zoom por e-mail e tal, enfim. E aí usava assim, e comecei a dar as aulas online assim, porque ninguém tava esperando isso, eu não tinha preparado pra dar as aulas online, né? E aí lá foi pra minha segunda preparação de aulas online, então quando eu vi que ia ficar, porque eu achei que ia durar tipo 3 meses, né? Então quando eu vi que não ia durar 3 meses, eu comecei a procurar ferramentas. E elas foram começando a surgir também, né? Porque aí começaram a fazer sites, enfim, recursos para poder a gente usar no digital. E aí eu comecei a procurar justamente sites que onde tivessem jogos, né? Coisas que a gente pudesse mostrar para o aluno na tela. E aí comecei a achar e comecei a anotar, comecei a organizar para poder apresentar para o aluno. Então eu tinha um caderno de anotação assim de sites e jogos para usar e atividades para usar, para poder eu conseguir usar para o aluno em cada momento pertinente para ele. Então essa transição, ela foi inesperada, assim, ela foi tipo dupla, né? Porque eu tava saindo da escola, mas eu ia sair da escola pra continuar dando aula particular. Quem me chamasse, eu ia na casa da pessoa. E aí não foi isso. Então, a gente mudou, eu mudei pro online também. Mas eu vou dizer que essa fase não foi ruim pra mim, na questão, né, profissional, porque quando deu ali, assim, abril, maio, que as pessoas estavam no gás ainda, né? Tipo, elas tinham acabado de começar a ficar em casa e elas estavam tentando ser proveitosas e úteis com o tempo delas. As pessoas procuraram muitas aulas. Então, eu tive muitos alunos que entraram na pandemia, sabe? Porque, igual eu falei, elas estavam improdutivas em casa. E elas queriam ser produtivas porque no começo ninguém estava exausto ainda, porque era começo, né? Então, assim, essa transição, ela foi isso, sabe? Eu já ia sair da escola por causa de toda essa construção que eu expliquei aqui, né, pra você. Que eu já tava cansada de vários aspectos, né? Já tinham várias coisas que eu tava em expansão mesmo, interna, assim, profissional. E aí eu ia sair pra fazer uma coisa e agora eu fui fazer outra, tive que fazer online. Me adaptei super, assim, não vou voltar, não quero voltar.
esse tempo, essa qualidade de vida que eu não tinha, que era de comer andando, e come chegando no carro, e termina um pouco, não sei o que, e atrasa, e não sei o que, estaciona carro e vai andando pra não sei onde, porque não tem estacionamento, cara. É ruim. Essa falta de qualidade de vida é ruim. Então, assim, trabalhar em casa também, já estamos percebendo agora, né, que também só ficar em casa traz umas outras consequências, enfim, isso é um papo profundo pra outro vídeo, mas, até porque nada demais, né, nada em excesso é bom, mas eu ganhei muita qualidade de vida, eu ganhei muito tempo, né, então eu consigo produzir mais, cuidado pra não produzir demais também, porque a gente acaba perdendo a produtividade, vide Amanda, meu Deus. Mas assim, a gente acaba produzindo mais, a gente tem tempo de fazer uma comida em casa, sabe? Então é outra coisa. Então hoje eu consigo atender pessoas do mundo inteiro, literalmente, porque eu tenho alunos em várias partes do mundo. Mas aí a transição foi assim. Então eu ia sair da escola pra fazer aula presencial, né? Aulas com a pessoa ao vivo. E aí entrou a pandemia, e aí eu saí da escola mesmo assim. Mas fui pro online, aí fui me adaptar e comecei a estudar o que tinha do online, sabe? Comecei a estudar as ferramentas. Comecei a ver pessoas, encontrei pessoas que sabem muito, inclusive, né, e sobre isso, então aprendi mais também com elas. E basicamente é isso. Hoje já aprendi muito mais, então hoje a gente até fala disso no Step Up, que é com a professora Patrícia, né, ela é especialista nesse assunto, então aprendi muita coisa com ela também, porque aí ela sabe tudo de ferramentas digitais, e aí você vai acompanhando as pessoas e vai aprendendo mais, e vai vendo tanto que a aula pode ficar dinâmica. Então a gente ensina isso no Step Up hoje pros professores, porque não dá mais pra gente ter uma aula que ela parece que ela é adaptada do presencial, sabe? A gente já tá, o quê? Hoje já tem 2 anos, 2 anos depois que a pandemia aconteceu aquele boom primeiro e tal. Então hoje a aula que ela é online, ela tem que ser online, ela tem que parecer que ela foi feita para online, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ter o jogo, ela tem que ter o compartilhamento, ela tem que ter um vídeo, ela tem que ter tudo, sabe? Super atualizado. Por quê? Porque, gente, você tá usando conteúdo da internet, é coisa que é atualizada, sabe? Então não tem mais espaço pra gente ficar usando os recursos como se a aula tivesse sido, dando um jeitinho, sabe? Parece que adaptou do presencial e tal. Não, já passou essa fase. Então agora é importante que tenha, sim, os conteúdos dinâmicos. E, cara, só de você experimentar, sério, de verdade, pra usar uma aula, pra montar uma aula, sabe, num slide, coloca um link que vai direto para um jogo, e aí volta para esse slide, coloca um link que vai direto para uma atividade que o aluno usa na tela dele, compartilha, sabe, o seu controle remoto com o aluno, e aí, sabe, para você ver o encantamento que é o aluno, o engajamento que ele fica, sabe, a admiração que ele sente porque você organizou uma aula, que ele tá participando, que ele entretém, ele não é aquele aluno que ele vai pegar o telefone, nossa, a aula não acaba, sabe, não. Quando você coloca uma aula pra ele que é dinâmica, que ele vai clicar, ele abre, ele responde, ele mexe, ele participa, sabe? Ele pode pegar o controle lá e responder ele ali, mexendo, tudo. Cara, outra coisa, vale a pena. Recomendo a experiência, viu? Então, é isso. Dá uma chance pra poder você ver o quanto que é interessante. Então, por esse vídeo é isso. Queria falar um pouco sobre a minha experiência nessa questão do online, porque as pessoas perguntavam muito, e uma vez eu tava falando disso, tá em live, e eles, não, vamos contar a sua história sim, mas aí na live não dava, né? Ia ficar meia hora falando lá. Só isso enquanto o pessoal assistia, então aproveitei pra gravar esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui como é que tá a sua experiência com o online, em que momento que você tá, qual fase que você tá na sua vida profissional, porque a gente sempre tem pra evoluir, né? E eu quero saber como é que tá por aí. Já segue o canal, ativa as notificações pra saber quando saírem mais vídeos e até o próximo vídeo.